Canal Relíquias Cristãs. Inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida. Pastor Marco Feliciano, no ano de 2002, ministrando na Igreja Mundial Graça e Paz, em uma campanha que marcou o Brasil naquela época, com mensagens que até hoje são lembradas, contou na mensagem Avivamento que gera avivalistas, um poderoso testemunho sobre um pastor que pregava sobre a fé que move montanhas. O padre da cidade acusou o pastor de pregar mentiras e, junto com as autoridades daquele lugar, desafiou o pastor a provar que aquilo era real. E veja só o que aconteceu. Assista esta mensagem completa no link abaixo e não se esqueça, o seu like é uma maneira de evangelizar, pois ajuda esse vídeo a chegar a mais alguém. Aleluia! Avivamento que gera avivalistas. A igreja em Atos dos Apóstolos estava crescendo, e ela começou a crescer pelo poder do Espírito. E dado a Bíblia Sagrada nos diz que era tanta graça que os apóstolos agora começaram a se dedicar à oração, à prática da palavra. E então pediram para que se separassem homens da igreja. E quando foram ser separados esses homens, eles tinham alguns atributos peculiares. Deus nessa noite só vai credenciar crentes para o avivamento da hora final, só vai derramar a sua plena glória sobre você se você tiver pelo menos uma das características que eu vou citar aqui. Quando eu olho para a vida deste homem do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, do nosso irmão Estevão, eu olho para Estevão e fico aqui vislumbrando, porque eu me identifico muito com profetas e com aqueles que falam a verdade. Estevão era um profeta de Deus. Pastor Marco, o senhor está biblicamente errado, porque Estevão era um diácono. E quem é que disse que diácono não pode ser profeta? Quem é que diz que crente que não tem uma carteirinha de consagração humana já não foi consagrado pelo Deus que fez os céus e a terra? Deixa-me lhe dizer uma coisa que você ainda não sabe. Deus me revelou isso quando eu ainda era menino e já pregava pelo Brasil inteiro e não tinha uma consagração humana. Todas as vezes que eu ia pregar eu dizia: Deus, mas eu não sou pastor ainda, eu não sou nem evangelista. A primeira vez que eu preguei em Camboriú eu era quase um presbítero, e depois as pessoas me chamavam de pastor. Mas quando descobriram que eu não era, começaram a travar as portas para mim, e eu fui orar, falei: Deus, eu preciso de uma consagração dos homens. E o Senhor disse: menino, deixa eu te ensinar uma coisa. O homem não consagra, o homem confirma. Quem consagra sou eu. Aleluia. Deixa eu te dizer outra coisa aqui: ninguém é consagrado para ser, só é consagrado quem já é. Consagração não faz pastor, pastor não faz consagração, mas o Deus do céu consagra servos dele. E nesta noite é uma noite de consagração. Eu tenho certeza que Deus irá consagrar homens aqui, mulheres. Pastor Marco, mas o meu pastor não me deixa pregar, os meus obreiros lá não me dão oportunidade. E daí? Quem abre portas não é homem, quem abre portas é Deus. Deus tira você de lá e te abre as portas. Deixa eu te contar um testemunho que você não sabe. Eu sou paulista aqui do interior de São Paulo e prego faz 6 anos. Sabe quando foi que São Paulo me descobriu? Quando é que começaram a acreditar no meu ministério? Tem pouco menos de 9 meses. Até 9 meses atrás, os pastores de São Paulo e muitas igrejas de São Paulo não queriam nem me ouvir. Nem eu pagando abriu as portas para pregar, nem se eu pagar abriu as portas para que eu fosse lá pregar. Passou o tempo, chegou o tempo de Deus. Hoje eu recebo diariamente centenas de ligações. O mês de fevereiro agora nós contabilizamos 2.222 ligações de convites para pregar. 40% tudo aqui dentro de São Paulo. Aí aquela história de que profeta não tem honra na sua casa, isso não é 100% verdadeiro, porque quando Deus está na sua frente, até quem não acredita em você tem que ver os milagres e tem que dar mão à palmatória. Levante o dedo para cima de profeta, aponta o dedo no nariz do seu irmão e diz para ele: tu és consagrado. Para Deus você já é pastor, para Deus você já é missionário, para Deus você já é profeta. Agora diga para ele: se você acredita nisso, tira o pé do chão e entra na graça. Aleluia, aleluia. O céu está aberto aqui. Aleluia. Deixa-me continuar. Olhe para cá. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, quando eu olho para o nosso irmão Estevão, eu vejo algumas características dele, pelo qual motivo Deus o escolheu. Veja se você tem alguma dessas características. A minha Bíblia Sagrada diz aqui que Estevão era um homem cheio de fé. Diga comigo: cheio de fé.
Para Deus e para a sua obra só presta se o indivíduo tiver fé. Crente que não tem fé já parou no meio da estrada. Crente que não tem fé está desqualificado para fazer a obra do Senhor. Pastor Marcos, eu tenho fé, inclusive eu tive fé hoje que a chuva fosse parar. Isto é uma fé humana, é uma fé que você tem no seu dia a dia. A fé que eu estou falando aqui é uma fé que remove montanhas, é uma fé que te faz ver o invisível, que te faz acreditar no impossível e que te faz ver o incrível acontecer na sua vida. Aleluia. Deixa-me lhe contar, e para falar de fé, não tem como falar de fé se não contar testemunhos de fé. Amados, eu estava viajando um dia desse lá pelo nordeste do país, e eu passei por umas cidadezinhas pequenas. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus tem propósito com igreja pequena, com crente pequeno, com cidadezinhas pequenas. Eu não sei o porquê isso, Deus tem os seus mistérios. E quando passei por lá, o irmão que estava dirigindo o carro, sempre eles me narram as histórias, sabem que eu gosto de contar, e disseram: pastor Marco, aqui nessa cidadezinha tem um pastor aqui que o homem é íntimo de Deus. E eu falei: por que ele é íntimo de Deus? Porque um dia, pastor, quando ele assumiu a igreja aqui, não ficava pastor nenhum na igreja. Era daquela cidadezinha que o padre manda na cidade, e o padre já tinha expulsado vários pastores, e ele agora chegou lá, e chegou com fé, chegou com o coração na presença de Deus. E ele disse para a esposa dele: nós vamos fazer a diferença neste lugar aqui. Ele catou a caixinha de som dele, foi para o meio da rua, e o padre lá com seus olheiros, e ele disse assim: a Bíblia diz que aquele que tem fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, olhará para o monte e dirá: monte, sai daqui e vá para acolá, e o monte irá. Oh meu Deus do céu, olha o que aconteceu. O padre não processou o nosso irmão. Não faz muito tempo isso, faz menos de 4 anos. O padre não processou o pastor, chamou o delegado, foram na casa dele dizendo que ele estava pregando mentiras, porque era mentira que aquilo podia acontecer, de um monte sair do lugar e ir para outro lugar. Olha o que aconteceu. O pastorzinho, cheio de fé, não havia sido ensinado em seminários, mas ele estava constantemente no seminário do Espírito, que é a caminhada diária do crente. Ele olhou para o padre e disse: mas padre, está escrito na sua Bíblia também, e na minha, que Deus faz o monte passar para o outro lado. E o padre disse: mas isso não é uma leitura que se possa interpretar literalmente. Isto aqui é uma forma figurativa de Jesus Cristo expressar aos seus discípulos. Ele inventou aquela parafernália que os teólogos gostam de dizer. E o pastorzinho bateu o pé e disse: não senhor, a Bíblia diz que o monte sai mesmo. Aí, amados, o padre já estava esperando aquilo, e sabe o que ele disse? Ele, o delegado, disse: pois bem, seu pastor, para o senhor não ser preso amanhã até meio-dia, olha aqui pela janela do seu casebre. Está vendo aquele pequeno morro que tem ali? Tinha um morro na beirada de um rio. Está vendo aquele pequeno morro? Se é verdade isso que o senhor prega, amanhã até meio-dia, aquele morro tem que estar do lado de lá do rio. E o senhor agora vai ter que fazer acontecer, porque se não acontecer, o senhor será preso, e nós nunca mais deixaremos essa igreja ficar aberta aqui. Aí, irmão, o pastor ficou entre a cruz e o punhal. Entrou para dentro, trancou a porta, olhou para a cara da mulher e falou: mulher, vai arrumando a mala que nós vamos embora daqui. E a mulher dele, amado, daquelas quietinhas, mas que quando abre a boca, tira o chão debaixo do pé, olhou para ele e falou: raio de homem, tu é homem de Deus ou um saquinho de pipoca? Ele disse: eu sou homem de Deus, então vai orar que Deus vai mandar um monte sair daquele lugar e vai passar para o outro lado. E ele disse assim, que ele e a mulher combinaram, disseram: então tá bom. Ele disse: eu vou, mas você tem que orar comigo. E os meninos também, todo mundo de jejum até amanhã meio-dia. E dobraram o joelho, irmão. E o padre e o delegado ficaram com o relógio na mão contando: amanhã a gente prende esse falso profeta desse pastor. E o pastor começou a orar. E a minha Bíblia diz que a oração de um justo que tem fé pode muito em seus efeitos. Fechou um temporal naquele lugar, e o rio foi se avolumando de águas, e as águas ficaram violentas, e as águas batiam naquele morro e arrancava pedaços do morro, irmão. O barro boiava por cima e foi passando para o outro lado. Só que a chuva começou a destelhar casas na cidade, começou a desmoronar a casa. A igreja católica perdeu aquela cruz que estava lá em cima, caiu para o chão. E aí o padre começou a entender. Padre, mesmo que não tenha intimidade com o Espírito, ele conhece a Bíblia, e ele sabe que quando um crente ora, irmãos, acontece, as coisas acontecem.
Por volta das 9 horas da noite o temporal não passava. O padre juntou com o delegado, foram lá na porta do pastor, bateram lá, e o pastor nem estava sabendo o que estava acontecendo lá de fora. E o pastor, quando olhou pelo buraquinho da porta, mulher, já estão vindo prender a gente antes da hora. E quando abriu a porta, o padre disse: eu sou pastor, o senhor pode continuar pregando, pode parar de pregar. Mas por quê? O que está acontecendo? Não, é que o senhor, depois que começou a orar aí, olha lá, o morro está se desfazendo, a cidade está alagando, o morro está indo para o outro lado de lá. Aleluia! Agora escute aqui, crente, deixa eu te dizer uma coisa. O pastorzinho que estava com medo, irmão, agora ele ficou bravo. Ele estufou o pé e disse: pois não, agora eu vou orar até acabar. Vai ter que passar o morro inteiro para o lado de lá, e o senhor vai ter que fechar a sua igreja e vir congregar comigo aqui também. Deus faz isso. Isso é fé. É a fé que Deus está procurando. Onde está um crente de fé? Meu Deus, é esse tipo de fé que Deus quer que você tenha. O Espírito Santo não enche crente com essa fé negativa, com essa fé nas coisas óbvias. O Espírito Santo não quer encher um crente que tem fé na razão, que quer uma explicação lógica para tudo, de um crente que vem aqui, pede oração aqui, mas vai no terreiro de macumba e corta uma galinha preta também, porque tem crente que faz isso. Salvo não faz, mas tem um monte de crente aí capenga, que vai nessas igrejas que não ensinam a verdadeira palavra, aí sai daqui, vai fazer hora extra na igreja de lá, a de lá não funciona, vai em outra igreja fazer a campanha das 7 não sei o que, aí fica tudo aí a borocochô, não cresce, e depois é perigoso ficar ateu. Deus não quer esse tipo de fé. Deus quer um tipo de fé que você traga o seu filho doente aqui para ser curado. Deus quer que você traga os seus problemas aqui para ser solucionado. Quem crê nisso, levanta a mão para cima. Dá um tapinha nas costas do teu irmão. Pergunta para ele: tem fé? Pergunta para o outro do outro lado: tem fé? Diga para ele então: prova a tua fé. Prova a tua fé agradecendo a Deus pelo milagre que já veio receber aqui. Era machandaragasura macala barras.